graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela vida dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs, de todos aqueles que estão neste momento nos vendo, nos assistindo e compartilhando este estudo que estamos agora iniciando para a glória do Teu nome. Que o Senhor fale ao nosso coração, abençoa, Deus, grandemente os aniversariantes desta semana. Pedimos em especial pela vida da nossa irmã Leia, que aniversariou ontem. Abençoe toda a sua família, seu esposo, seu filho, e que o Senhor esteja sempre cuidando desta família. Abençoe também, ó Deus, a vida da nossa irmã Letícia, o seu esposo Eduardo, o seu filho Anthony, que dia 19 completaram mais um ano de casados. Abençoe grandemente também este lar. Abençoa todo o povo que está nos assistindo, todos os enfermos, os doentes, os desempregados, o nosso país, que o Senhor, cremos que está cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados que cometemos por palavras, ações, pensamentos, omissões, pois somos falhos, pecadores miseráveis, mas reconhecemos que o Senhor morreu por nós na cruz, o Teu Filho amado Jesus Cristo, e que Ele vive e ressuscitou, por isso Ele vive, e por isso nós fomos justificados quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, este culto que prestamos a Ti, ele será recebido por causa de Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo, aquele que está vivo, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Que tenhamos, Senhor, isto em nossa mente bem gravado, bem solidificado, bem fundamentado, que é por causa de Cristo que estamos aqui. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, feita esta oração, convido você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículos do 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Aqui nós temos como é falível os projetos humanos, a falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Queridos irmãos, eu gostaria de dar continuidade ao tema que iniciamos domingo passado, que é a soberania de Deus. Ele está no controle da história, ele está no controle do universo. E nós vimos, em primeiro lugar, que a vontade de Deus ela é soberana. Nós vimos também, em segundo lugar, que o poder de Deus é soberano. E em último, hoje iremos tratar
sobre a soberania de Deus em oposição a uma teologia que surgiu chamada a teologia relacional ou teísmo aberto. Na verdade, esta teologia, ela tenta buscar a simpatia fazer com que o cristianismo, na verdade, se torne simpático ao mundo secular. Então, a gente observa que esta teologia, ela nega que Deus é soberano. Ela nega que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece o futuro, que Deus, de fato, foi Ele quem predeterminou tudo. Essa teologia nega isso. Na verdade, é uma maneira simpática de se aproximar do mundo secular, para agradar a gregos e troianos. Então, essa teologia relacional, ou teísmo aberto, na verdade, não crê que Deus ele é onisciente, não crê que Deus é onipotente. Essa teologia, ela ensina que Deus, ele não tem o controle de nossas vidas. Ele soube, de fato, do que nós fizemos, mas ele não tem poder para saber o futuro nosso. E o futuro nosso, ele fica ciente de acordo com as nossas posições, com as nossas decisões, com aquilo que nós realizamos. Então, em resumo, queridos irmãos, os teólogos relacionais negam, de fato, que Deus conheça o futuro de forma exaustiva. E que para estes teólogos relacionais, Deus ele é ignorante sobre o que acontecerá. Eventualmente, ele, Deus, até mesmo erra. Então veja que absurdo. Ou seja, o futuro depende, como eu já falei, das nossas decisões humanas e por isso Deus não pode conhecer mesmo o nosso futuro, porque depende daquilo que vamos fazer. É como se Deus tivesse, eu falei isso, torcendo para que a gente não erre, para que a gente não faça algo que o desaponte. Então, veja que a cada decisão que tomamos, Deus tem uma surpresa e aprende alguma coisa conosco. E nós acabamos de ler justamente o inverso. Como os nossos projetos são falíveis. E eu gostaria, de forma bem objetiva, a tratar justamente 5 questões, verificando aqui o que esses teólogos relacionais, esses teólogos da teologia relacional ou teísmo aberto, eles colocam aqui, eles apontam aqui várias passagens da Escritura que, segundo eles, mostram que Deus tem dúvidas, que Deus muda de opinião. Então, na verdade, o que os teólogos da teologia relacional, eles, na verdade, nós observamos quanto a eles, é que Deus não pode ser o Deus revelado na Bíblia, porque em nenhum momento, meus irmãos, a Escritura fala, a Escritura sugere ou dá algum indício de que o conhecimento de Deus depende das nossas escolhas, das escolhas humanas. As Escrituras, em nenhum momento, se você já leu a Escritura, e acredito que você já leu pelo menos a Bíblia uma vez, você verá que Deus não depende das nossas escolhas. Deus
é quem escreveu a nossa história. O nosso Deus, ele é o Senhor da história. O nosso Deus é o Senhor do universo. Então, eu gostaria de tratar com vocês algumas questões aqui que os teólogos relacionais apontam em várias passagens das Escrituras Sagradas, que Deus tem dúvidas, que Deus muda de opinião, que Deus fica frustrado, que Deus descobre novas informações e assim por diante. E essas passagens, elas foram divididas aqui em 5 grupos. Então nós iremos tratar 5 pontos para verificarmos se de fato o que os teólogos relacionais ensinam é verdade. Quanto à questão que Deus ele é pego de surpresa, que Deus não está no comando de nada, que Deus não sabe o que acontece. A primeira coisa que nós iremos observar é com relação às passagens em que Deus parece descobrir alguma coisa. E eu gostaria que você estivesse aí na sua casa com a Bíblia aberta e abrisse, por exemplo, a sua Bíblia no primeiro livro, que é Gênesis, no capítulo 3, no verso 9. Aqui no capítulo 3 está falando da queda do homem. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Então, meu irmão, veja que as passagens que mostram esse contexto de descobrir, elas ocorrem sempre em contextos judiciais. Veja que quando Deus está exercendo ou prestes a exercer seu juízo, é que nós observamos passagem como esta, de Deus exercendo ou prestes a exercer seu juízo. Portanto, aquelas passagens que os teólogos da teologia relacional apontam como que achando que Deus está descobrindo algo, na verdade é num contexto de juízo, é num contexto judicial. Então aqui Gênesis 3, verso 9, Deus pergunta a Adão: onde estás? Mas você acha que ele pergunta por não saber onde ele está? Você acha isso? Você acha que de fato Deus não sabia onde Adão estava? Porque a própria palavra diz lá em Provérbios que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, contemplando justos, contemplando os bons, contemplando os maus. Então veja que esta pergunta, onde estás, não é um pedido de informação. Deus não está pedindo informação para Adão. Veja que é um exame judicial que Deus está prestes a fazer depois que o primeiro pecado aqui foi cometido. E você lembra que eu falei que este texto, capítulo 3, fala da queda do homem. Então a resposta de Adão é: tive medo e me escondi. Veja que ele respondeu no verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui temos uma confirmação de que a pergunta de Deus era uma acusação. E diante dessa resposta, o que é que Deus faz? Deus age, Deus demonstra rigor de seu juízo, mas também a grandeza da sua graça. Veja que sempre, queridos, tudo é a graça de Deus, porque tudo é graça. Mesmo na execução do juízo, existe ali acompanhado a grandeza da graça. E vemos também que o mesmo contexto de descobrir, ele está presente em outras passagens
em que Deus descobre alguma coisa. E eu gostaria de só colocar para você aqui as passagens para que você depois, com calma, leia, para que nós aqui não nos delonguemos no estudo, para não ficar cansativo. E anote aí para depois você ler em casa. Gênesis 11, verso 5, Gênesis 18, versos 20 e 21, Gênesis 22, verso 12, Deuteronômio 13, verso 3, Salmos 44, 21 e Salmo 139, verso 1 e os versos 23 e 24. Vou repetir. Gênesis 11, 5. E esse nós vamos ler, só esse, dessa série que eu falei, tá bom? Enquanto você aí vai anotando, Gênesis 11, 5. Vou ler então os demais, para que você anote. Gênesis 18, verso 20 e 21. Gênesis 22, verso 12. Repetindo, Gênesis 18, 20 e 21. Gênesis 22, versículo 12. Deuteronômio 13, verso 3. Deuteronômio 13, verso 3. Salmos 44, versículo 21. Também o 139, versículo 1 e versículos 23 e 24. Ok? Então, nessas passagens, quando Deus fala, ele fala como juiz. Lembre-se disso. Eu vou ler o 11, verso 5. Aqui é a Torre de Babel. Diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então aqui quando ele desce para ver, ele aqui é o contexto também de juízo. Deus não se agradou desta construção da torre. Tá certo? Então ele confronta a pessoa. E ele confronta fazendo perguntas cujas respostas, queridos, ele já conhece. Lembra do salmista que diz: a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor, todas. Tem até um hino fundamentado neste salmo, né? Além da palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. O salmo aqui é justamente o Salmo 139. Olha aqui, queridos, deixa eu abrir aqui. Um Salmo 139. Gostaria de ler aqui. Deixe-me abrir aqui. Salmo 139, onde justamente contradiz aquilo que os teólogos da teologia relacional ou ateísmo aberto, eles ensinam, que Deus não é onisciente, que Deus não é onipotente. E o Salmo aqui, do canto de Davi, ele mostra justamente ao contrário. Ele mostra que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas. Ele mostra também que Deus é onipotente, que Deus tem poder. E veja aí, quando o verso 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aqui mostra a onipresença de Deus. Ele está em todo lugar. Não me pergunte como, mas ele está em todo lugar. Porque ele é onipresente. E veja que ele coloca no verso 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, meu irmão, aqui nestas passagens que eu acabei de citar para vocês, é juízo. Ele confronta a pessoa, ele faz perguntas sabendo das nossas respostas. Ele já conhece. E no intuito de que esta pessoa fale que transgrediu. Fale, e de forma consciente, ela fale que transgrediu a vontade do Senhor.
Então, quando ele pergunta, ele sabe a nossa resposta, mas ele quer ouvir de nós: Senhor, nos perdoa, porque nós erramos. Eu fiz sabendo que estava errando, que estava pecando. Então, queridos, e aí depois disso ele apresenta a sua sentença. Então, nenhuma dessas passagens, para encerrar este primeiro ponto, Deus aqui mostra ignorância, ou seja, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então, espero que fique bem claro nessa questão do descobrir. No juízo, aqui Deus está tratando de sentença, de juízo, de algo judicial. É um contexto judicial, ok? Segunda coisa, há passagens que mostram Deus se lembrando, que mostram Deus se esquecendo. E também estas são categorias judiciais na Escritura, porque são categorias de pactos, são categorias pactuais. Veja que para Deus lembrar-se da sua aliança significa executar seus termos. E assim, Deus lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se das criaturas da terra. Abra aí em Gênesis capítulo 8, Gênesis 8, verso 1. Gênesis 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, se lembrar aqui, também é na categoria judicial e numa categoria de pacto. Lembrou-se de Noé, lembrou-se das criaturas da terra. E aí você pode comparar, anote aí, nós não vamos ler, Êxodo capítulo 9, versículos 15 e 16. Repito, Gênesis capítulo 9, versículos 15 e 16. Gênesis capítulo 9, versículos 15 e 16. E Êxodo capítulo 6, versículo 5. Êxodo capítulo 6, versículo 5. Então, meus irmãos, isso aqui de modo nenhum significa que Deus havia se esquecido de Noé, que Deus havia se esquecido da humanidade. Não, lembrou-se Deus de Noé, o pacto que fez com Noé. É isso que ele está mostrando, é algo também judicial, é um termo jurídico. Então veja que ele lembrou da humanidade que havia criado. Isso significa que havia chegado o momento de Deus agir para cumprir a aliança feita com Adão. Irmãos, veja você que pela família de Noé, Deus formou a linhagem do Messias, que é aquele que no devido tempo esmagaria a cabeça da serpente. Lucas capítulo 3, eu gostaria de ler Lucas capítulo 3, versículo 36. Diz assim o verso 36. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque. Então veja aqui, mostrando justamente a descendência do Messias, a linhagem, cumprindo a aliança. Então, meus irmãos, o fim da história da preservação de Noé e sua família relata justamente a realização de mais uma aliança que você pode ler em Gênesis capítulo 9. Gênesis, abra aí sua Bíblia e você vai ver Gênesis capítulo 9, dos versos 1 ao 18, que fala justamente da aliança que Deus fez com Noé. Então isso mostra com clareza, queridos,
o contexto aqui de pacto, o contexto pactual envolvido nesta lembrança de Deus. Então, quando Deus lembra, não é que ele tem Alzheimer, né? Não é isso. É que ele realmente exerce juízo. É que ele, de fato, fez um pacto e não esqueceu de nós, e não esqueceu da humanidade. Então veja que o esquecimento de Deus, queridos, é o seu adiantamento do cumprimento dos termos da aliança. Salmo, capítulo 9, versículo 18. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Salmos 9, 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. E também tem o Salmo 13, verso 1, que diz assim: até quando, Senhor? O salmista aqui, Davi, ele diz: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então Deus não esquece de nós. O esquecimento aqui é o adiantamento do cumprimento em termos de aliança, de pacto, ou administração da maldição sobre aqueles que violam a sua aliança. Veja você aí, por exemplo, Jeremias, abra por favor sua Bíblia, no profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 39. Jeremias 23, 39. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros, e a cidade que vos dei, e a vossos pais. Então, Deus não esquece de nós. Aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Então, essa questão de Deus lembrar, ele está justamente mostrando também a sua atitude em relação aos pecados perdoados. Jeremias 31, verso 34. Jeremias 31, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui nós temos perdão de pecados. Deus demonstra essa questão da lembrança também em perdoar os pecados, em perdoar as nossas iniquidades. Aqui em Jeremias 31, versículo 34. Também temos essa questão em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então veja, meu irmão e minha irmã, que nós não temos condição nenhuma de ficar remoendo o pecado. Às vezes a gente tenta, né? A questão da culpa. Mas Deus, Ele é quem nos perdoa, e Ele mesmo nos diz que dos nossos pecados não se lembrará. E porque muitas vezes nós ficamos remoendo e nos culpando dos nossos pecados, lembrando do que nós cometemos. Isso o diabo, ele lança sobre nossa mente. Olha aí, você fez isso, olha aí, você fez aquilo. Até muitas vezes, irmãos, amigos, cônjuges que não perdoam os seus companheiros e companheiras, os seus cônjuges, por algo que fez. E se dizem muitas vezes cristãos,
Onde está o perdão? O amor do Senhor Jesus sobre nós nos purifica e nos perdoa de todos os pecados. O seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, ele perdoou os nossos pecados. E ele mesmo diz aqui que dos nossos pecados ele não se lembrará mais. Então nós temos aqui esses dois textos mostrando esta atitude de lembrança de Deus também como perdão dos nossos pecados. Em Isaías 43, 25 e Jeremias 31, 34. Mas um terceiro ponto também, além do descobrir, além do lembrar ou esquecer, nós temos também que quando Deus diz algo como nunca passou pela minha mente, em Jeremias 7, 31, você abra aí por favor, Jeremias 7, 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela minha mente. Jeremias 7, 31. Grave bem isso, nem me passou pela mente. Meu irmão, temos também Jeremias 19, 5 e Jeremias 32, 35. Então aqui, ele não está confessando o nosso Deus Todo-Poderoso e Onisciente, ele não está confessando aqui sua ignorância, ele não está confessando aqui a sua falta de conhecimento, mas ele está tão somente indicando o comportamento humano, do qual está sendo ali tratado, o qual não se harmoniza com os padrões dele, com os padrões divinos. Então, mais uma vez aqui, é um contexto judicial, é um contexto de juízo. É esse o contexto de Jeremias 7, 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimar os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Também no contexto de Jeremias 32, 35 é semelhante. E eu gostaria de ler Jeremias 32, versículo 35. Vamos ver aqui o que é que diz Jeremias 32, 35. Diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhe ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação. Então, mais uma vez, grife aí na sua Bíblia, me passou pela mente, fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, meus irmãos, aqui nós temos de forma semelhante, e mente aqui é coração em hebraico. E geralmente na escritura focaliza a intenção ou as intenções. E aí confira em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, e Neemias, capítulo 7, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, e Neemias, capítulo 7, versículo 5. Resumindo, Deus está dizendo que o terrível sacrifício humano de Tofete é totalmente contrário aos seus santos padrões. Então você observe que no domingo passado eu falei da questão do poder de Deus, onde ele é absoluto, e esse absoluto, e ele também é determinante. Então, ele não vai fazer aquilo que é contrário ao seu caráter. Ele não vai fazer aquilo que é contrário à sua essência, à sua natureza, irmãos. Ele é santo, então não pode haver nele pecado. Ele é imutável, então não pode haver nele variação nenhuma.
Então aqui nós temos mais um contexto também de juízo. Ele não mandou, não ordenou que sacrificassem pessoas. Então vimos em primeiro lugar a questão de descobrir que os teólogos da teologia relacional usam esses textos para dizer que Deus não é onisciente, não é onipotente. Vimos a questão que Deus se lembrando e Deus se esquecendo, mostrando também justamente isso, que Deus não é onisciente nem onipotente. Terceiro, vimos que eles mostram aqui também, quando Deus diz que nunca passou pela mente dele, e aí nós explicamos que tudo isso é no contexto de juízo, um contexto judicial. Mas em quarto lugar, temos algumas passagens também que dizem, argumentam os teólogos relacionais, que Deus muda de opinião em resposta às circunstâncias. Então, veja, queridos, que às vezes a Escritura diz que Deus tem compaixão de uma determinada pessoa depois de haver pronunciado seu juízo contra ela. E veja que há passagens também que mencionam que Deus, ele se arrependeu de uma ação que havia determinado realizar. E aí eu vou dizer algumas passagens para você depois ler. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Gênesis 18, versos 16 ao 33. Êxodo 32, 9 ao 14. 1 Samuel, capítulo 15, verso 35. Joel, capítulo 2, versos 13 e 14. Amós, capítulo 7, versículos 1 ao 6. Jonas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, por incrível que pareça, irmãos, essa mudança divina, essa mutabilidade divina é parte de seu próprio pacto. É proposital, isso é do seu pacto que é imutável. Então Deus diz a Jeremias, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então, veja que isto aqui está em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 ao 10. Observe que não é Deus quem muda, mas quem muda são as pessoas. A postura é quem muda, a postura em relação à aliança. Então, as pessoas é quem mudam sua postura em relação à aliança. Deus não muda, o que ele prometeu, prometeu. Então, muitas promessas de Deus são condicionais. E isso significa que a natureza de sua realização depende das respostas humanas, porque Deus determinou que seria assim. Então veja, em linhas gerais, quando a aliança é cumprida, há a bênção de Deus. Quando é quebrada, há a maldição. Quando há arrependimento, há bênção. Portanto, não é Deus quem está mudando, mas o ser humano. Então, na medida em que a postura humana em relação à aliança muda, a postura de Deus em relação ao ser humano também muda. Quando a Escritura diz que Deus se arrepende, ela está usando aqui, queridos, um recurso chamado antropopatismo, que é as ações parecidas com a do homem. Então, é uma atribuição de atitudes, de sentimentos humanos, aquilo que não é humano, no caso a Deus.
Então veja que este termo antropopatismo é uma atribuição de atitudes e sentimentos humanos, aquilo que não é humano. Então, ou seja, é um termo usado para mostrar uma atitude humana, aquilo que não é humano, ou seja, a Deus, como no caso aqui, essa ação, essa atitude, tá certo? Então veja que ela faz isso, a palavra, né, as escrituras, para entendermos este termo antropopatismo, é para justamente entendermos o que aconteceu com Deus. A verdade, queridos, é que Deus não se arrepende, porque Ele nunca erra. Números, peço que você abra aí, Números, capítulo 23, Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, capítulo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, veja que Deus não entra em contradição. A Bíblia não tem contradições. Então, entenda esse quarto ponto em que está sendo refutado contra a teologia relacional ou teísmo aberto. Nesta passagem, quando Deus mostrando aqui que se arrepende, que tem compaixão, ok? Que dizem que muda de opinião. Então ele não muda de opinião. Como bem vimos, somos nós que mudamos com uma postura contrária ao que ele prometeu. Em último lugar, aqui temos que quando Deus age no mundo, na providência e na redenção, suas ações são temporalmente sucessivas. Então, ele faz uma coisa primeiro, depois faz mais uma. Ele faz o que é apropriado em cada situação, respondendo a uma situação de uma maneira e a outra de modo diferente. É assim, queridos, que a sabedoria multiforme de Deus age para cumprir seus desígnios em todas as coisas. A profecia preditiva, meus irmãos, é um dos modos pelos quais as Escrituras nos mostram o conhecimento exaustivo que Deus tem do futuro. Profecia preditiva é aquela que relata acontecimentos futuros, que ele prediz, ou seja, diz antes de acontecer. Então, somente Deus tem poder para fazer isso. Somente Deus. Eu não tenho poder nenhum para ver o seu futuro, para saber o que vai acontecer com o seu futuro. Aliás, a Bíblia recomenda e orienta, ordena que não faça isso. Que não faça isso. E em Isaías, Deus desafia os deuses das outras nações a predizerem o futuro, sabendo que somente Ele, Deus, é capaz de fazer isso. Por exemplo, Isaías 41, do 21 ao 23, Isaías 42, verso 9, Isaías 43, versos 9 ao 12, Isaías 44, verso 7, Isaías 46, verso 10, Isaías 48, do 3 ao 7. Então, temos também aqui em 1 Reis, capítulo 13, versículos do 1 ao 4, Deus, por meio do profeta, diz ao ímpio rei Jeroboão que levantará um rei fiel chamado Josias. Então veja que essa profecia foi feita 3 séculos antes de o rei Josias nascer. Olha que coisa maravilhosa. Só temos um, queridos, que conhece o nosso futuro, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, temos também referências em Isaías 44, 28 até Isaías 45, verso 13, com relação ao rei Ciro, o rei persa.
E essas referências, elas foram feitas aproximadamente um século antes do seu nascimento. Temos muitos casamentos, muitas combinações de esperma e óvulo, muitas decisões humanas que foram necessárias para que Josias e Ciro fossem concebidos, nascessem, assumissem o trono e cumprissem essas profecias. E só quem pode fazer isso, irmãos, é Deus, aquele que dá a vida, aquele que tira a vida. Então esses textos e muitos outros simplesmente pressupõem que Deus sabe como tudo isso acontecerá. O mesmo é verdade com relação a Jeremias 1,5, onde se diz que Deus conhecia Jeremias antes que ele estivesse no ventre materno e o designou para ser um profeta. Leia lá depois Jeremias 1,5. Então, meus irmãos, um Deus que não é soberano sobre todas as coisas e não conhece exaustivamente toda a história em cada um de seus detalhes, simplesmente não pode ser o Deus da Bíblia. E é isso que a teologia relacional ou teísmo aberto prega, ensina, que o nosso Deus, que o Deus da Bíblia não conhece toda a história, os detalhes, que é um Deus ignorante, que é um Deus que não tem conhecimento, que não é onisciente, que não é onipotente. Ele sabe a sucessão de nossa história, cada uma delas. Cada uma delas. E eu encerro, meu irmão e minha irmã, esse estudo nesta manhã, dizendo que a teologia reformada, ela é clara. Nós estamos vendo, só para lembrar os irmãos, uma visão panorâmica da teologia reformada. E a teologia reformada é clara ao afirmar que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Quando a teologia relacional ensina o contrário, ela está se afastando intencionalmente do claro ensino da Escritura, procurando criar um Deus com D minúsculo, que se encaixa nos padrões pós-modernos. Os irmãos lembram que eu disse no início que a teologia relacional busca tornar o cristianismo simpático ao mundo atual. Parece que a gente precisa, se comportar, se adequar ao mundo para poder ser aceito. E não é verdade isso. Nós cristãos somos diferentes do mundo. Nós cristãos andamos na contramão do mundo, na contracultura. Então, prestem bem atenção nisto. O cristianismo não é meramente um programa de conduta. É poder de uma nova vida. Então, o cristianismo é, de fato, vida. E vida em Cristo Jesus. É estar em Cristo. Isso é cristianismo. Vai muito mais além do que ética e moral. É transformação de vida. Uma vida que se relaciona com o próximo, uma vida que se relaciona em primeiro lugar com Deus, com o próximo e com o meio ambiente, com o mundo em que este ser está inserido. E que vai muito mais além do ambiente físico, mas também vai para o ambiente espiritual. O ser na sua totalidade, corpo e alma. Então veja você que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos dos céus. Um dia Deus irá enviar o seu Filho novamente, mas com poder e glória, para nos levar para um novo céu e uma nova terra. Portanto, meus queridos irmãos, cabe a nós, a igreja, afirmar: sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E eu pergunto para você e encerro este estudo. Que diferença faz, queridos,
na prática, saber que Deus é soberano sobre o universo, sobre a história e sobre a eternidade. Que diferença isso na prática faz? Em saber que Deus é soberano sobre o universo, a história e a eternidade. Isso deve fazer grande diferença na prática, na nossa vida, a vivermos uma vida mais santa, em total obediência a Deus, em buscar a Deus, em buscar cada dia a Deus e pregar este evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu irei orar, encerrando, e em seguida cantaremos o cântico Deus Forte. Pai amado, muito obrigado pela palavra, pelo estudo, e que o Senhor nos ajude neste dia de domingo a mantermos a comunhão contigo no dia do Senhor. E às 18 horas, Senhor, possamos novamente estar ali no templo te adorando, mesmo que um número limitado, mas adorando ao Senhor, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Eu irei cantar Deus Forte, estaremos encerrando com este cântico, e você que esteve conosco, está conosco, Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Lembrando que às 18 horas, nosso culto público no templo também será transmitido pela internet. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição para comparecer no culto. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Amém, queridos? A Dani pode me dizer assim, rapidinho, quem está conosco aí ainda, para a gente dar uma saudação. Já terminamos, 11 horas. A proposta justamente é essa, né? 10 às 11, terminamos no horário certinho. E aí fica agora uma saudação para todos. Eu não consigo. É José...
querem me dar aqui para eu ver aqui? Então, muito bem. Deixa eu só achar aqui. Então, temos aqui, queridos, deixa eu só dizer aqui para os irmãos, nossa irmã Regina, Deus abençoe a sua vida, minha amada irmã. Ela está no Paraná, juntamente com seu esposo, nosso irmão Maurílio, na casa da sua filha ali, passando umas férias, curtindo a família, a Débora, o Dudu e o Fábio. Deus abençoe vocês, um grande abraço a toda a família. Também a Rose Melry, Deus abençoe sua vida, Rose. Maria Silva, de Salgado de São Félix, Deus abençoe. Também a Laura Matias, a Letícia, o Eduardo, parabéns Letícia e Eduardo mais uma vez, completaram aí, né, 5 anos de casados. E aí temos esta bênção, né, do Anthony, o seu filho de vocês. Deus abençoe vocês. Nossa irmã Márcia Amorim, a nossa irmã Célia também, a nossa querida irmã Célia, presidente da SAF de Brusque, a nossa irmã Terezinha, um grande abraço, um beijo, minha amada irmã, a mãe do seminarista Guilherme. Deus abençoe da igreja ali da congregação de Navegantes. Um grande abraço ao nosso irmão pastor Duval, presbítero Duval, pastor da igreja ali de Navegantes, toda a sua família. Também temos aqui César Fernandes, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Márcia Borges, que amanhã, dia 22, estará completando mais um ano de casado, né, casamento com o seu esposo, o diácono Marcos. Então, amanhã, dia 22, 8 anos de casados. Um grande abraço ao diácono Marcos, a irmã Márcia e a nossa irmã Tereza, né? A mãe do Marcos também. Ionara, Deus abençoe sua vida. Ionara, um grande abraço a você, o meu amado irmão, amigo Wellington, aos filhões aí, o Theo e o Miguel. Grande abraço, tá? A minha mãe, Maria Lúcia, de João Pessoa, na Paraíba. Um grande abraço, um beijo a ela, meu pai, a meus irmãos, meus sobrinhos, a toda a minha família aí na Paraíba. A Celi, minha amada irmã Celi Rocha, né, a esposa do grande presbítero Duval, um grande abraço, minha amada, a toda a congregação de Navegantes também. A nossa irmã Neiva Outeiro, um grande abraço, um beijo, minha amada irmã, tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui que parou aqui. Então, a Elda também, Deus abençoe a nossa amada irmã Elda. Reverendo José Salvador, grande abraço, reverendo. Reverendo José Salvador, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele está em Campina Grande, é pastor ali da igreja presbiteriana ali em Campina Grande. Um grande abraço, pastor. Também temos aqui... Então são esses os irmãos. Maria Andrelina, um grande abraço, minha querida, ao seu esposo Roberto, ali de Guabiruba. Então, acho que são esses os irmãos, né? Acho que já falei. Então, a minha sogra, né, também, ao seu esposo César, um grande abraço, tá bom? Então, irmãos, até hoje à noite, às 18, tá certo? Muito bom tê-los conosco. Até a noite.